Olá, gente. Esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Vou bebendo água aqui também. A gente está começando hoje mais uma das lives aqui no meu Instagram, que é sobre políticas culturais, né? A gente está fazendo um ciclo de lives. Acho que essa, se não me engano, é a 8ª, né? Todas as sextas, esse horário, o horário das 4 horas. E toda vez é com uma pessoa convidada, um convidado ou uma convidada diferente. Hoje a gente vai estar com a Sara Nina. Mandar aqui enviar para ela, dizendo que a gente já começou. Hoje a gente vai conversar com a Sara Nina. Lembrando que as outras conversas das últimas semanas, elas estão no IGTV, né? Cada dia tem uma... A Sara já chegou. Cada dia tem uma... Cada dia que termina aqui a conversa, eu deixo no IGTV e a gente pode encontrar lá no IGTV as últimas conversas que foram acontecendo aqui, sempre às sextas, às 4 da tarde. Tem uma... Já eu te chamo a Sara, só um minutinho. E aí tem uma coisa que foi uma das nossas lives, com a Marcela. A gente teve um problema no Instagram e não conseguiu subir. Mas essa semana a Marcela me mandou um vídeo com um pequeno vídeo falando um pouco do que ela tinha falado no nosso debate. E aí eu vou subir também para ficar como um registro desse material que foi feito por ela e foi gerado a partir da live. Vou chamar aqui já a Sara, esperando ela aceitar. Sara? Oi, apareceu aqui para eu entrar. É para eu entrar, eu saio já. Não, pode entrar já. Na hora que eu cliquei, aí apareceu para entrar. Que eu te convidei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar rapidinho e depois eu vou fazer um convite, que no começo das lives a gente tem feito a audiodescrição, né, da nossa imagem, já que esse material ele também pode vir ser acessado por pessoas cegas ou com baixa visão. E também fica no IGTV, né, caso alguma pessoa cega ou com baixa visão se interesse, o material fica com possibilidade de acessibilidade. Eu vou te apresentar e aí eu faço a minha descrição e depois pode fazer a tua. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho no celular, acho que tá melhor assim. Dá para me ver direitinho? Tá ótimo. Tá bem conceitual, Tá que tem bom. livro atrás, tá ótimo. Tá bem intelectual. A Sara Nina, ela é artista, educadora, pesquisadora em artes visuais. Ela é especialista em educação inclusiva e mestre em ensino de artes visuais. E ela também é uma das membros do coletivo Aparecidos Políticos, que é um coletivo de arte urbana, né? Arte contemporânea, enfim, arte daqui do Ceará / Fortaleza. Eu vou fazer a minha descrição, Sara, e depois eu passo para tu fazer também a tua, tá? Eu sou Eduardo, né, que estou falando, sou um homem de pele clara, tenho olhos, barba, cabelo e sobrancelha castanhos. Estou vestindo uma blusa num tom meio pastel, meio bege com branco, pastel com branco, um rosinha claro. Atrás de mim tem uma parede de tom pastel, né, ou um branco, meu pastel, que depende da luz. Tô com brincos, tenho brincos nas minhas 2 orelhas e tem um fone na minha orelha do lado direito. É isso. Eu sempre fico tentando descobrir como eu vou fazer naquele dia. Agora é você. Quem tá falando é a Sara, sou Sara Nina, eu sou uma mulher branca, com olhos e cabelos castanhos, cabelo longo. E eu tô vestida com uma blusa rosa, atrás de mim tem 2 estantes de madeira com livros. Ótimo, arrasou. Então, a proposta dessas nossas lives, Sara, tem sido bem interessante, porque assim,
eu tenho convidado algumas pessoas, artistas, produtores, educadores, esse grande local que a gente se encontra, né? Para discutir um pouco sobre a questão das políticas culturais. E aí aqui a gente compreende política cultural não somente a política cultural no âmbito das instituições públicas, né? Esses atravessamentos eles vão surgir a partir da nossa conversa. E, na verdade, ela é disparada por esse lugar de discutir as políticas culturais, mas ela chega em diversos lugares ao longo da conversa aqui. E aí tem uma pergunta que é a pergunta inicial que eu tenho feito para todo mundo. E aí dela a gente vai conversando até o nosso patrocinador Instagram derrubar a gente e dizer assim, vocês têm 2 minutos, terminem. Então, vamos que vamos. E aí, a primeira pergunta, Sara, ela é bem geral, e aí é bom, eu gosto de fazer ela de forma geral, porque realmente cada universo traz uma resposta muito particular. E aí eu te perguntaria, que é para a Sara Nina, né, para essa mulher artista com esse percurso, o que é para ela, o que significa para ela as políticas culturais? O que significa para a Sara Nina políticas culturais, sejam elas públicas, enfim, como que você definiria, como você explicaria para a gente o que é política cultural, como que você compreende? Bom, eu compreendo como um conjunto de ações, de programas, de eventos, enfim, que a gente faz em prol da cultura, né? No caso, entendendo cultura de um modo bem amplo, assim, tanto consagrar como popular, como cultura tradicional, e entendendo também que é uma questão de diversidade, e a diversidade enquanto valor, assim, tipo, eu estou falando de culturas no plural, então eu estou falando de vários povos, de línguas e costumes diferentes. E aí, acredito que sejam essas ações voltadas para promover a cultura dessas pessoas, as culturas dessas pessoas. Entendo. E aí no teu percurso é interessante porque a gente vê vários caminhos, né? E eu acho que também vai dar para a gente ir pensando nisso em vários lugares. Por exemplo, quando a gente está falando sobre isso, e a gente está pensando, por exemplo, no campo das artes visuais. Como que você vislumbra, como que você percebe que o estado atual, né? Óbvio que assim, não só nesse momento de pandemia, mas como é que é esse cenário das artes visuais, por mais que agora você esteja morando em São Paulo, né? Talvez você também possa falar um pouco de como é que está sendo essa experiência aí. Mas como é que é essa experiência de uma artista das artes visuais? Como é que é essa experiência dela de diálogo com as políticas culturais? Quais são as dificuldades? Quais são as aproximações? Quais são os processos de distanciamento? Como que se dá? Como que tu percebe, tanto nesse teu percurso, como talvez nesse momento agora também que tu tá vivendo, né? Eu sou de Fortaleza, né, mas estou morando em São Paulo. Morei também no Cariri, em João Pessoa, então passei assim por diversos lugares. E eu vejo a questão das políticas culturais, né, muito voltado para o lugar onde você está, assim, tipo, é uma vivência afetiva com a cidade, com o espaço em que você habita mesmo, e entender aquele espaço como manifestação cultural também. E aí, eu fico pensando assim nos lugares onde eu estive, nos lugares onde eu morei, enfim, a sensação é de que você, acho que pelo país em si, né? Tipo, a sensação é de que você tem sempre uma coisa muito, ainda uma tentativa de colocar as artes visuais no discurso cotidiano, entendeu? Então, muitas vezes, quando eu falo assim, eu falo que eu sou artista, ou eu falo de arte, e de artes visuais, né? Que bem específico, então as pessoas têm um certo distanciamento. Você chega a pensar que quando você pergunta, por exemplo, se você investe em arte, né, o que você investe em arte, quanto, muitas vezes a pessoa pensa que, tipo, eu não consumo arte, eu não entendo de arte, eu não invisto nisso, enfim. E eu vejo um certo distanciamento. Aí, a gente está trabalhando muito para que isso se aproxime, né? Então, eu vejo que, por exemplo, as redes sociais, no caso, elas têm ajudado bastante nisso. Você consegue acessar redes sociais de artistas, por exemplo, e você tem eventos na cidade, né? Tipo,
agora, por exemplo, na pandemia, a gente teve muitos eventos voltados para estar dentro de casa, né? Uhum. Para produção de arte dentro de casa, enfim, durante a pandemia. E eu acho que, de uma maneira, esse olhar para dentro da casa das pessoas, para essa produção cotidiana, ele tem ajudado a colocar artes visuais no cotidiano das pessoas, entender que você consome arte a todo momento, assim, tipo, é você olhar na Netflix, não é só você ir na exposição no museu, né, mas assim, Uhum. você ter acesso a obras, mesmo que seja no Instagram, entende? Sim. Então você vai Outros tornando isso suportes, mais outras cotidiano. plataformas, né? Você vai colocando outros suportes e você vai mostrando. Acho que essa questão da pandemia, eu tô passando aqui em São Paulo, e quando eu vim para São Paulo, eu imaginei assim, né, aquela efervescência cultural, assim, Uhum. tipo, vou sair, vou ver museu o tempo inteiro, vou ver galeria o tempo todo, e a gente tá há 4 meses dentro de casa, né? Aí, aí você, assim, eu tinha essa impressão, né, de que eu ia estar no centro da efervescência cultural brasileira e tal, e eu tô o tempo inteiro dentro de casa, e o que me mostrou é que, assim, eu consigo ficar desde que eu tenha arte no meu cotidiano, né? Então, Uhum. tipo, desde que a gente escute música, a gente tira os momentos para dançar, para ver filme, aí eu comecei a fazer os trabalhos na internet com minha filha, né, para mostrar obras de Sim, arte, enfim. E aí você vai vendo que uma grande capacidade do artista é a adaptação, né? É sim, de você se recriar, de se reinventar mesmo nesse momento. sim. Tem uma coisa, quer dizer, tem várias coisas muito importantes que eu acho que tu vai colocando, e aí eu gosto disso porque eu vou catando aqui e a gente vai retomando. Tá. Quando a gente fala. Tu tá me ouvindo? Tá ok? Tô. Tá, ok. Quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo, né? Como você se mudou para São Paulo e você tem essa impressão de que aí cheguei num certo lugar. E aí eu também já morei um tempo em São Paulo, e aí a gente também começa a discutir sobre esses processos que é como que esse centro cultural, de uma certa forma, né, esse lugar que é tão convidativo, porque tem muitas galerias e tantas outras coisas, como ele também é muito autocentrado, né? Tipo assim, como a percepção da região o qual ele se localiza, quanto os olhos dele é muito mais voltado para a cultura de São Paulo, Rio, no máximo, né? O quanto nós aqui, artistas do Ceará, você que já esteve, por exemplo, professora da URCA, com artistas do interior do Ceará, o quanto também essas políticas culturais, quando a gente pensa, porque a gente sabe que essa concentração de exposições em São Paulo não foi Deus que colocou, né? É um processo histórico, é um processo de escoamento do dinheiro e das vidas do Nordeste, né? Que vai alimentar essa máquina faminta por carne e sangue. E assim, o quanto a cultura também é muito autocentrada, né? Essa percepção não é, como você disse, não é no plural, né? Como você mesmo disse, não está no plural muitas vezes. Mas eu Uhum. queria trazer um assunto junto disso, que era, e como que tu pensa, por exemplo, essa relação, às vezes, vou colocar a palavra difícil, muito difícil, quando essa produção artística, ela não está dentro daquele lugar do imaginário mais óbvio, né? Daquele lugar de uma produção de arte, por exemplo, questionadora, como é, por exemplo, o caso dos aparecidos políticos. Como é que é essa dificuldade quando você faz essa produção que não reforça o status quo, mas questiona ele? E que dificuldades encontra-se para se estabelecer essa relação com as políticas públicas? Certo. Aqui, né, a gente tem uma relação muito de colonizador, né, como você falou, assim, Uhum, tipo, a sensação que eu tenho é de que eu vim de algum lugar exótico, ainda. uhum, uhum, 2020 eu ainda tô saindo de um lugar exótico, né? Tipo, uhum, quando eu morava no Cariri, que eu vinha aqui para São Paulo, as perguntas que eu respondia era sempre se eu estava enfrentando a seca, como é que estava no Nordeste de seca, enfim. E você tem uma visão muito estigmatizada, como se não uhum. produzisse
nada cultural lá, não produzisse arte, e principalmente como se fosse voltado para uma coisa muito popular, tradicional. Assim, eu estou produzindo unicamente como aquelas marchinhas de reisado, estou produzindo só cordel. Toda vez que você fala em cordel, você fala no Nordeste, você fala no Ceará, como se fosse isso o tempo inteiro, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo sobre isso, que eles falaram assim, foram uns alunos apresentar cordel na escola, e aí, tipo, a literatura de cordel surgiu porque os nordestinos não tinham dinheiro para imprimir seus livros. Uhum. Então, você tem sempre essa questão muito estigmatizada, né? Sim. E aí, quando você pensa, por exemplo, no Aparecidos, né, a produção de uma arte contemporânea, né? Como você colocou, assim, é difícil a gente colocar algumas coisas em editais, e os editais são pouco acessíveis, né? Sim. Ainda são muito fechados e burocráticos, assim. Melhorou bastante, melhorou, mas você ainda tem muita coisa para se colocar, né? Uhum. Enfim. E aí, quando eu penso na questão do Aparecidos, né, o Aparecidos trouxe para mim uma libertação daquela arte tradicional. Fala um Onde pouco a do gente Aparecidos, que tem gente aqui que pode ser que não conheça, né? O que é o Aparecidos o Políticos? Aparecidos Políticos é um grupo de arte, um coletivo de arte contemporâneo, um coletivo de arte política que a gente participa. Somos 6 pessoas, sou eu, o Marquinhos Abu, a Alexandre Mourão, a Sabrina Araújo, a Estela Mares e a Aspásia Mariana. 4 pessoas de Fortaleza, eu aqui em São Paulo e o Alexandre em São Luís, Uhum. no Maranhão. E a gente está fazendo 10 anos esse ano. A gente começou em 2010 questionando a chegada dos restos mortais do Bergson Gurjão, que foi um estudante que lutou contra a ditadura, era um estudante da UFC. A chegada dos restos mortais do Bergson se deu no mesmo lugar que tem um auditório chamado Presidente Castelo Branco. Uhum. Então, a primeira coisa que notou foi esse paradoxo, né? Tipo, a gente Sim. tá homenageando um cara e homenageia também o torturador dele. Sim. E aí a gente começou a pensar os resquícios da ditadura militar nos dias atuais, né? E aí é interessante porque as obras, elas começaram, assim, muito plásticas, né? Como o lambe-lambe, o grafite, enfim. E foram se expandindo. A gente foi fazer performance, a gente foi fazer rádio livre, foi fazer oficinas, deu curso de ativismo criativo, Uhum. fez uma performance no ar, né? Que é a Operação Sim. Carcará. Começamos a fabricar nossa própria cerveja, né, para vender no espaço cultural que a gente colocou. Então, você vai expandindo esses espaços da arte, né? Então, a gente foi convidado para vários tipos de evento, como o Fórum Mundial de Direitos Humanos, por exemplo, para trabalhar com rádio livre. Uhum. E é muito interessante quando você coloca assim, tipo, a gente fala da intervenção no ar, né, da rádio livre, na zoada rádio livre, que é uma intervenção performática, assim, onde a gente faz nossas próprias apresentações, coloca os nossos próprios programas, né? Sim. Invade o espaço, ocupa o espaço aéreo, né? Que é o espaço de transmissão via FM. E você dá um outro olhar para a obra de arte. Então, por exemplo, na Operação Carcará, a, o objetivo da gente era jogar mini paraquedas pequenininhos, né, de plástico, enfim, no espaço aéreo do 23º Batalhão de Caçadores, em Em Fortaleza. Fortaleza. Isso. Nos 50 anos da ditadura militar, em 2014. Sim, que fica E na aí, 13 de maio aqui, né? Para quem é de isso, Fortaleza, fica na 13 de maio, próximo ao IFCE. Isso. Aí a gente que era um lugar de tortura, né? Era um centro de tortura. Uhum. Então a gente fez essa proposta e isso é interessante, né? Você conseguir fazer uma proposta como essa. Aí na hora de inscrever no Salão de Abril, você tem que se inscrever pintura, desenho, escultura. A gente colocou em performance. Mas é difícil você colocar assim, você fechar numa coisa, né? É Uhum. uma intervenção urbana, de alguma forma, não é uma intervenção urbana de parede, por exemplo, Sim. né? A gente se inscreveu no Salão de Abril como performance. E aí,
a gente passou, e isso é que é muito doido, assim, quando eu começo a pensar sobre essa obra, ela me traz muitos questionamentos, porque, por exemplo, a gente passou num negócio, no edital cultural da Prefeitura de Fortaleza, então nós tínhamos a permissão de um órgão municipal, Sim. né, a permissão da Prefeitura, para fazer essa intervenção, que foi barrada pelo Exército, que não Sim. tinha jurisdição sobre o ar. Né? Então, a gente tem uma série de questões políticas que se colocam aí e mostram para a gente como as coisas ainda estão muito presas nessas questões da ditadura. Porque, por exemplo, quando a Que não são gente... resquícios, né? Que são Não são materializações resquícios, mesmo. elas estão aí. A prefeitura pode colocar, pode lhe dar a permissão para você fazer uma performance de jogar paraquedas no batalhão, mas o batalhão que não tem jurisdição pelo espaço aéreo pode impedir a performance de acontecer. E Uhum. você ainda tem um questionamento de, tipo, isso é arte, sabe? E acho que ainda mais quando a gente ganhou o prêmio do Salão com essa performance, você ganhar um prêmio com a obra que você não chegou a realizar, Sim, entendeu? E ela só a ideia dela incomodou sim, bastante. sim. Então, isso foram várias coisas que trouxeram para a gente, né? De questionar os órgãos oficiais, de questionar o que é arte, os prêmios de arte, de questionar a atuação da prefeitura, dos movimentos militares, né? Enfim, acho que trouxe Uhum. muita coisa. Novamente, vários pontos aí interessantes, que é, por exemplo, quando a gente está falando sobre essa questão que é o motriz de discussão da nossa conversa hoje, que é as políticas públicas, não só públicas, mas as políticas culturais, é muito interessante como a própria gestão não compreende o que é uma política cultural, né? Porque ela faz a seleção, mas ela não garante a execuibilidade do projeto. Sim. Então, assim, é uma política cultural, porque o Salão de Abril, para quem não conhece, é um festival, um salão de arte basicamente contemporânea daqui de Fortaleza. Ele está na sua 71ª edição esse ano, né? Que está meio confuso como é que está tendo. Eu não sei explicar muito bem, mas enfim. Ele teve já 70 anos e dentro do Salão de Abril você tem essa estrutura que é a seleção de alguns trabalhos. Então, você está passando ali por uma política cultural, que é a política, né, da elaboração de um edital, a inscrição dos artistas e a seleção. Mas aí, a cadeia completa da coisa não ocorre. Né? A prefeitura não compreende que não é só aquela primeira instância, né? Tem toda uma cadeia. E aí vem, como você disse, essas intervenções do poder de outras instituições. Isso aconteceu, por exemplo, comigo e com o Valdir em 2019, também no Salão de Abril, né? Mais uma vez, Salão de Abril protagonizando aí questões. Que a prefeitura, em parceria com o Centro Cultural do Banco do Nordeste, cedia uma parte do Salão de Abril lá, e a nossa obra foi censurada pelo Centro Cultural do Banco do Nordeste, retirando parte do trabalho, porque eles consideravam que estava descaracterizando a fachada do Banco do Nordeste. Vale ressaltar que era uma faixa de 2 metros, onde tinha escrito em terra de homofóbico, casamento gay é arte, e uma fachada de 50 metros. Então, assim, é bem difícil, ela está descaracterizando na proporção a qual ela se encontrava. Mas é muito interessante ver esses processos de como essas políticas públicas elas se dão no âmbito da cultura com muitos furos, né? Com muitos problemas de compreensão como um todo. E ainda tem outra coisa também quando fala dos aparecidos políticos, que volta para aquilo que eu comentei um pouco antes. A minha dissertação foi sobre o Aparecido, parte dela é sobre Aparecidos, né? E eu uso esse trabalho do Aparecidos como exemplo, essa Operação Carcará. E aí, na época, eu fiz o mestrado na USP, e eu lembro de eu falar desse trabalho e as pessoas ficarem horrorizadas de tão interessante que ele era, e elas não conheciam, né? E aí eu dizia, meu amor, o povo lá em cima, lá no Nordeste, não brinca não. Vocês aqui fazem uma performancezinha dentro da galeria, acendendo uma vela, batendo palma, sei lá o quê, e todo mundo acha incrível.
E também pode ser incrível, mas assim, vocês só não conhecem, às vezes por uma endogenia muito exacerbada, não conhecem essas produções. E aí, mais uma vez, a gente está falando aí de uma política pública da cultura que sempre foi privilegiada, né? Mesmo nas gestões, quando a gente tinha Ministério da Cultura, quando a gente tinha algumas estruturas de possibilidade de circulação, mas a gente sabe que essa circulação ela acontecia basicamente para esses trabalhos, né? E o quanto isso é ruim. Como que tu analisa esse impacto para os teus trabalhos, como isso que a gente já está discutindo, como é que tu analisa esse impacto assim, dessa polarização dentro do país, né, de percepção da cultura? Então, eu não sei se tu lembra, mas teve um Salão de Abril que não tinha selecionado artistas cearenses. Sim, lembro. Que foi a confusão, né? Assim, porque você tem uma seleção, aí você pode dizer assim, não, mas a gente selecionou segundo critérios de que essa arte era boa, essa não era. Mas você não colocar dentro de um espaço de arte cearense um artista cearense é uma afronta. Assim, e o oposto não acontece, né? Exatamente. Então você tinha uma grande seleção do Sudeste e você não tinha nenhum artista cearense lá. E aí entra a questão, por exemplo, a gente falando de políticas públicas, né? Entre várias questões, assim como, por exemplo, a questão das mulheres, questão dos negros, né? Questão das pessoas com deficiência. Você tem que forçar esses espaços até essas coisas, entendeu? Até essas pessoas. Você tem que forçar, porque se não for assim, não tem. Sim. Sabe? Então, por exemplo, assim, você vai fazer uma palestra e aí, tipo, você bota 5 palestrantes e todos homens brancos, sabe? Sim. E todos homens cis brancos. E aí, assim, mas a gente não encontrou um nome, um negro, uma mulher para falar sobre isso. Cara, sempre tem. Vocês não procuraram. É impossível, né? Forçaram a barra. Vocês não forçaram. Tem que ser forçado, sabe? Tipo, eu cheguei ao absurdo. Teve uma exposição no Dragão do Mar de um projeto de gravura que eram até colegas meus, eles sabem que eu fiz essa crítica, eram colegas meus que estavam fazendo projeto de gravura e eles convidaram vários gravuristas, homens, todos homens. Eu cheguei lá e eu disse, mano, não é possível que vocês não encontraram uma gravurista mulher. Sim. Aí chegou ao ponto de dizer, não, a gente não encontrou. Aí piorou só, né? Coloca no Google Sara Nina gravura e você vai encontrar, porque já que não adianta eu lhe dizer e lhe convidar para minha exposição, então, assim, não é nem a vontade de participar do projeto em si, mas é absurdo. É compreender que é um espaço de legitimação, né? Que o seu projeto não compreende uma mulher, entendeu? Então, você tem que estar atento a essas coisas, que são coisas mínimas até. Por exemplo, quando eu vou dar aula, eu sempre coloco exemplos de artistas, e toda aula tem exemplo de um artista negro, de uma artista mulher, aí você vai procurar, porque esse ato da procura mesmo, ele já é uma coisa onde você faz para reconhecer que aquilo não pode ser só um espaço de pessoas privilegiadas, né? Então, dizer assim, a gente selecionou aqui no Salão de Abril as melhores obras e não tinha nenhuma melhor obra cearense. Cara, não tem por algum motivo, então, sabe? Eu nem duvido que dentro dos conceitos lá que foram selecionados, as pessoas não tivessem se inscrito, mas assim, não tem porque você não tem acesso à cultura, não tem porque você não tem acesso a políticas culturais tão boas como no Sudeste, não tem porque você não tem acesso a museus e galerias, não tem porque você não tem acesso a uma série de coisas, assim, grandes espetáculos que para chegar no Nordeste, no máximo chegam em Salvador, sabe? Então, muito esse ato de você procurar as pessoas é muito necessário, né? Sim. Até, por exemplo, uma vez, assim, eu estava que as políticas públicas, né, teve um tempo que em Fortaleza era muito participativo, né? Tinha aqueles, eu não lembro mais os grupos que discutiam, né, a participação do orçamento, o orçamento participativo. Sim. Pronto. E aí eu me lembro de ter ido em um que era sobre políticas para a comunidade LGBT, que é na LGBTQI+, né? Aí eu fui para ver como era, enfim, e nesse dia tinha 4 pessoas surdas e nenhum intérprete.
E aí eu fiquei de intérprete lá, quebrando um galho, porque eu não sou oficialmente intérprete, né? Fiquei lá quebrando um galho para eles, assim, e aí eu questionei, tipo, por que não tem intérprete? Aí o rapaz da organização, que era da prefeitura, disse para mim assim, olha, avisa a eles que na próxima semana é sobre pessoas com deficiência, aí vai ter intérprete. Oh. Sim, mas você tem e talvez com... essa era a que menos precisava de intérprete, porque já que é sobre pessoas com deficiência, quem já tinha deficiência já compreendia aquele assunto, né? Então, assim, se você fosse ainda usar uma lógica excludente, ela ainda está mais errada ainda, né? Porque, assim, nas outras mesas eles não precisam saber, eles só precisam saber quando for sobre questões de pessoas com deficiência. Qual o sentido disso, né? Onde que tá? De todo modo é errado, né? Mas, assim, ele ainda piora na resposta. Nossa, terrível, porque aí você fecha as pessoas para determinados assuntos, Sim. né? Você faz todo mês de março, se faz uma exposição de mulheres. Aí você vai lá, faz essa procura de artistas mulheres. Aí quando chega no mês de abril, você faz uma exposição que só tem homem. Sim. Esse tipo de calendário excludente, né? Que faz uma falseada nos processos de inclusão, que também já é um nome muito ruim, né? Muitas vezes questionado esse nome, processos de inclusão, porque parece que a pessoa, parece que é uma coisa que tá fora, né? Porque incluir parece que tá fora, e não tá fora, né? Tá ali, é dentro, é presente, existe, é material humano, pulsante e vivo, não tá fora, não tem que estar incluindo. Sim. Mas é muito, muito interessante que você está colocando. Como você disse, tipo assim, você faz no mês da mulher, faz um mês inteiro com artistas mulheres. Aí virou o mês, aí a exposição só tem homem. Qual foi a real mudança estrutural que aquilo trouxe para aquele centro cultural, né? Exatamente. Tem uma colega minha de mestrado, que é uma artista negra, e ela me disse que ela praticamente só é chamada para exposição em novembro. Uhum. Ou março ou novembro, entendeu? Uhum. Ou porque ela é mulher ou porque ela é negra. Sim. Mas tipo, nos outros meses do ano ela simplesmente não existe. Sim. É muito interessante, Sara, assim, principalmente quando a gente pensa sobre isso, sobre como esse olhar da política cultural aqui também no estado, né, do Ceará, ele ainda é muito colonizador, né? Por exemplo, o Salão de Abril desse ano, os curadores, na sua maioria, são pessoas de São Paulo, né? Dessa edição 2020 que nós estamos. E isso já diz muito, né, também. A Isadora Ravena, ela estava com um grupo de curadorias para pessoas trans, né, fazendo estudos de curadorias, curadores e curadoras trans e curadores. É muito interessante pensar isso, porque como você mesmo diz, esse olhar que legitima, ele já é um olhar viciado, né? Ele já tem um recorte, porque como você disse, é inaceitável que você tem um evento no Ceará onde você afirma que nenhum cearense foi suficientemente capaz para acessar aquele lugar. Ou você faz uma exposição de grafiteiras, por exemplo, você também que é grafiteira, né? Ou pichadora, sei lá como é que você queira chamar, porque também o nome grafite já virou um nome muito institucionalizado. Pessoas que fazem arte em espaço urbano. Tipo, quanto é um espaço masculino, né? Você olha, por exemplo, uma ficha técnica de artistas que vão participar do concreto, quantas mulheres tem ali, né? Então, assim... Eu vou te dizer uma coisa também sobre isso. Eu estava numa palestra, acho que na primeira edição do Concreto, enfim, era um festival de grafite, e aí tinha uma mesa composta só de homens, e aí um dos artistas, que é um artista bem importante também de Fortaleza, foi questionado por que não tinha presenças femininas no grafite. Uhum. E ele disse que é porque era muito pesado carregar balde. É difícil. Os baldes de tinta eram muito pesados, então as mulheres não queriam. Não iam pro grafite. É muito complicado, né? Essa resposta aí, ela só vem... É melhor assim, amiga, fica calada que era melhor, né? Tinha sido melhor. Mas é porque isso são... Aí a gente começa... Isso são processos naturalizados, né? É que nem quando você apresenta... eu sempre dou esse exemplo, assim, que é como o nosso imaginário ele fica sendo controlado, né?
Uma vez uma professora me disse uma coisa que eu sempre uso como exemplo, que é quando você está lendo um livro, enquanto não tenha dizendo no livro que aquele personagem é negro, ele, na sua cabeça, ele é branco, né? Principalmente de nós, pessoas de pele claras, né? Enquanto não disser que é uma pessoa trans, aí eu vou aqui crescer na discussão. A gente vai pensar que ela é cisgênera. Enquanto o personagem não, por algum motivo, mostrar alguma relação afetiva, tiver algum namorado sendo homem, ou ter uma namorada ou um paquera sendo mulher, ela vai ser lida ou vai ser lido como pessoa heterossexual. E aí, nesse caminho, isso já está imbuído do nosso imaginário. E aí as curadorias já estão imbuídas desse imaginário também. Como você disse, não se dá o trabalho nem de olhar no Google, né? Tipo assim, cartunistas ou artistas visuais, ou o que quer que seja, né? O quanto ela tá. E isso serve para nós também quando vamos pensar os atos de curadoria. Porque os curadores também já são figuras masculinas, na sua maioria. Sim. Né? Aqui em Fortaleza tem esse hábito de sempre o que vem de fora é muito maior, né? Muito mais valorizado. Estava conversando com a Renata, aquela professora da URCA, que também você conheceu. Renata Felipe. A Renata a gente estava conversando e ela falou uma coisa muito interessante, que ela assim, ela falando, Eduardo, aqui no Crato, eu acho muito louco que os artistas do Crato, para os editais do Crato, ganham menos do que os artistas que vêm de fora. O que isso quer dizer? Né? O que isso está dizendo para aquele artista? Como que tu lê isso que eu acabei de colocar? Porque eu fiquei, quando a gente pensa isso, olha o que tu imagina disso? Eu já ouço a desculpa de que você não tem que pagar passagem aérea. Exatamente. Que é como se essa diferença fosse o valor de uma passagem aérea, né? Porque o artista local vai estar ganhando, sei lá, R$1.500, R$2.000, e o de fora 8, porque ele gasta 6 mil de passagem aérea, porque ele vem de jatinho particular, só pode. Mas você tem uma valorização muito, assim, uma desvalorização do artista aqui, sabe? Acho que é uma questão muito de colonizado, né? Uhum. Porque, por exemplo, o tempo que a gente esteve lá no Cariri, a sensação também era de que você é exótico, sabe? A Renata tem essa sensação também. Você tá, eles vieram de fora, são importantes, enfim. Mas, e você tem uma desvalorização do próprio povo e da própria cultura, assim, como se você não tivesse... como se o Cariri só pudesse produzir cultura tradicional, cultura popular, sabe? Sempre voltado para as questões... como eu disse, né, do rezado, para as questões de manifestações populares, voltadas para as e de uma forma estática, católicas. né? Pensar também a cultura popular como algo assim, é o que eu vi no livro que falava da década de 40. Aí, né, porque a gente sabe que a cultura popular ela só é cultura porque ela está viva, porque a cultura precisa estar viva. Então, um reizado de hoje, ele não é igual a um reizado de 40 anos atrás. Né? Exatamente. Que não é que não seja importante você manter esse conhecimento das tradições, pelo contrário, assim, é importante que você tenha conhecimento de como era isso, mas é importante também entender a cultura como algo vivo, sabe? Como uma coisa que se transforma, ela só existe porque a gente existe, porque a gente está vivo. Sim. E estar vivo requer esses processos de transformação o tempo inteiro. A sua produção mesmo, a gente vê isso, né? Aquele trabalho que fala um pouco dele, que você usa técnicas como, por exemplo, o bordado e fala um pouco desse trabalho, porque ele, para mim, é isso que você está falando. Sim. Eu fiz uma série, Lucíolas, que em 2009, que era uma série de linogravuras, né? Ou seja, eu usei o mesmo princípio da xilogravura, só que a matriz, em vez de ser madeira, era uma borracha. Então, eu fiz essas linogravuras, imprimi em tecido, né? Que convencionalmente a gente imprime em papel. Imprimi em tecido e fiz uma série de intervenções, né? Com colagem de tecido, bordado. O que é interessante de se pensar é que é uma subversão da gravura tradicional, né? Você tem... na gravura tradicional, você usa madeira, né? Na xilogravura, você usa madeira, você imprime no papel,
E, por princípio, você tem uma matriz e tem X reproduções iguais, sabe? Então, as reproduções são uma igual à outra. Uhum. O que acontece comigo é que eu botei na madeira, botei na matriz de borracha, fiz a impressão no tecido, né? E com as intervenções, assim, com o bordado, com as colagens, eu criei cópias únicas. Sim, Então, assim, não dava para você reproduzir, elas são únicas. sim, Então, mesmo que eu tivesse usado a mesma matriz, a intervenção mudava sim, aquela obra, né? sim. E aí eu passei muito tempo nesse processo da gravura, eu E, ainda gosto muito, e é muito, não, mas eu né? acho muito interessante o teu uso com isso, né? Porque como você falou, sim, a gente reconhece as nossas ancestralidades de suporte de criação, mas nós Uhum. estamos com essa cultura impulsando, né? Ela tá aqui pulsando com a gente. Então eu vou fazer o que era antes um estilo, eu vou fazer uma outra coisa, mas também me retomando aquele meu momento dessa produção artística que é do meu estado, que é do meu lugar de pertencimento afetivo. Tem uma Isso. falazinha aqui, o Kerens colocou assim, essa exotificação também acontece dentro da teia social dos artistas. Artistas núcleos distantes tendem a não normatizar o outro. Esse colonialismo, infelizmente, está em tudo. Eu acho que ele está falando sobre. Não sei, tu quer explicar melhor? Porque o que eu consegui entender aqui, vou ler novamente para a gente. Essa exotização também acontece dentro da teia social dos artistas. Então, isso também acontece entre os próprios artistas. Artistas núcleos distantes, artistas que estão, acho que percebidos como periferia, tendem a não normatizar, né? Então você não normatiza esse trabalho que é realizado ali. Normalizar. Exatamente, normalizar. Esse colonialismo, infelizmente, está em tudo. Que eu acho que ele está colocando mais nessa relação de pensar como que esse olhar ele acontece dentro mesmo da própria região, né? Tipo assim, da própria percepção interna daquele artista que é um artista dado como foco e aquele, por ser da periferia, é exoticizado, né? Sim, você tem exposições de tipo de arte periférica, né? De arte da periferia, arte da favela, enfim. E eu sempre fico pensando assim, é muito louco que você não dá oportunidade a essas pessoas de produzir outra coisa, sabe? Quando você fala em arte, vou fazer uma exposição arte na favela. Você coloca que elas vão produzir grafite, elas vão produzir hip hop, elas vão produzir aquilo ali sobre Que o você fato quer, de ser né? negro. Você quer colocar. Exatamente. Como a produção das mulheres tem que ser sempre uma coisa delicada, bonita, enfim. E Uhum. aí, era uma coisa que eu sempre recebi no meu trabalho, era a crítica de que, assim, as pessoas diziam, é lindo, é super delicado, é muito feminino, né? E assim, não é que você vá fugir disso, assim, porque isso é a sua realidade também. Eu sou uma mulher muito adepta da feminilidade, sabe? Mas isso não o fato de ser feminina não me torna menos ou mais mulher, Uhum. sabe? Então, o fato de você pegar uma arte periférica, a arte de favela, e aí você dizer assim, vai ser só grafite, vai ser só hip hop. Você impossibilita que aquelas pessoas pensem em outras coisas, assim, Sim. tipo em arte Ou Querens que contemporânea, que ela botou pensa aqui, no né? visual. Periferia em todos os sentidos, geográfica, cultural, econômica, de Sim, gênero, né? Esses processos de periferização do outro, né? você não é um homem branco, cis, hétero, do Sudeste. Você não é ninguém, entendeu? Assim, você vai estar sempre nessa questão da periferia. Vai estar sempre numa periferia, né? Uns mais do que os outros. Sim. Mas a verdade é que você é sempre colocado com um estigma, né? E isso é interessante, que quando você vai estudar a deficiência, por exemplo, você vê que a deficiência ela vai muito além da questão biológica. Ela é mais Uhum. uma questão social, sabe? Então, assim, você, você Sim. entende que o normal é que a pessoa ande, ouça, escute, enfim, enxergue, fale. E aí, tudo que foge desse normal, você estigmatiza. Uhum. Então, é mais uma questão de um estigma social que essas pessoas carregam do que uma questão biológica, Sim. sabe?
E aí você coloca isso numa, como é que eu posso dizer? Você coloca isso como você limita a pessoa a esse único discurso. Uhum, E aí vem coisas, assim, eu estou pensando da pessoa com deficiência, mas isso é para a questão da mulher, isso vai ser para a questão do LGBTQI+. Você vai limitar a pessoa àquele tipo de conversa, àquele tipo de produção artística, né? E sim. aí, produção cultural, enfim. Você, como o pessoal não tem intérprete na questão da diversidade sexual, né? Uhum, E aí você cria discursos únicos, você cria histórias únicas, extremamente estigmatizadas, e que é difícil que você faça uma produção maior do que aquilo, sim. né? E eu fico pensando também, assim, por exemplo, o meu esposo, né? Ele é descendente de japonês. E Uhum. aí, uma vez, a gente, tipo, todo canto que a gente vai, as pessoas pedem que ele conserte o computador dela. É surreal isso. Não, ele vai conseguir. Fulano, Akira, tem um problema no meu computador. E sim, daí. Gente, Me assista, uma técnica informática. é sério, eu nunca pensei que. Que loucura! E Mas, aí, mas esse estigma, eu ele acho vai esse pra todo estigma mundo, né? muito, muito, muito importante você estar colocando. Entrou aqui um fã. É, Ai, o é, Eli Soares. ele mandou Sara maravilhosa, saudades. Lindo. Entrou aqui. Ele é um dos organizadores do Bichorgia, né? Que é um laboratório de pesquisa sobre as questões gays, LGBTs e enfim, né? Que está localizado lá na URCA, que é onde a Sara foi professora, lá no Cariri, na região do Cariri. Sim. Mas isso que você está colocando é extremamente pertinente, porque também ainda tem esse olhar colonizador, como você está dizendo, desses gestores públicos, sejam o produtor, seja o curador, seja a própria Secretaria de Cultura, que é quando ela quer fazer esse olhar quase de caridade, né? Ela quer olhar para um lugar e encontrar aquilo que ela designa sobre esse outro que ela reconhece como um diferente, o não eu. E aí eu quero encontrar naquele não eu aquilo que eu projeto sobre ele. Pouco importa o que ele está fazendo mesmo. E E aí, você não dá oportunidades reais da pessoa participar do meio mesmo, né? exatamente. E aí, isso é muito forte, né? Quando você vai percebendo essas políticas públicas. O próprio Kerensky aqui, que estava aqui, que também é um colega meu, Kerensky Barata, ele falando comigo que às vezes as pessoas quando alguém que é do rap ganha um certo destaque na mídia social, aí é dito assim, esse daí já não é mais rap, porque parece que para ele ser rap ele tem que ser fudido mesmo. Ele, tipo assim, o cara não pode, ele tem que permanecer naquele lugar para ser reconhecido, né? Ou Sim. se você vai fazer uma produção e você tá ali colocando uma obra, aí o elogio para uma mulher é dizer que, como é delicada a tua obra, né? E ela pode ser delicada e ela pode não ser delicada. E é como você disse, o fato dela ser delicada não diz que ela é uma obra mais de mulher ou menos de mulher, né? Até porque, como você disse, você pode fazer um trabalho que você achou que a sua poética era necessário ser delicada, em outra você não quis. E isso não deixa de legitimar a sua produção, porque ela não foi delicada dessa vez, né? Porque ela não... não foi delicada. E eu acho muito interessante porque tu ocupa muitos lugares que é isso, né? Tipo assim, essa questão da arte urbana, como você mesmo colocou a justificativa de que a mulher não vai levar o balde porque pesa muito, né? E são falas que transformam esse outro como um diferente de mim, que é ela não tem a capacidade, ela vai bordar porque é sentada com a linha, é leve, é bonito, né? O que tu acha disso? É bizarro, né? Assim, quando eu fui a uma exposição de grafite uma vez, de um grupo de grafite, enfim, e eu ouvi de algumas pessoas que trabalhavam com grafite na época que aquilo não era grafite porque estava no museu, Uhum. sabe? Então você tem mesmo essa questão fechada, assim, dos espaços que você pode ocupar, sabe? Dos discursos que você pode ter.
Acho que a Chimamanda ela fala também do questão da história única, né? Uhum. De quando ela chegou nos Estados Unidos, as pessoas se impressionavam porque ela falava inglês. Sim, E sendo que inglês é a língua oficial da Nigéria. Então sim, você não conhece o outro, né? sim, Você tem, enfim, tem esse estigma que você carrega o tempo todo. E é difícil você se tirar dele, Edu, porque você necessita de uma padronização para que você não fique louco, entendeu? Seu sim. cérebro, ele funciona assim. Ele sabe que é uma cadeira porque ele padronizou aquilo de 4 pernas, um assento e um encosto como cadeira. Uhum. Então, quando você vê uma cadeira que foge né, da sua figura, do seu padrão de cadeira, você não entende ela, Uhum. sabe? Então eu vejo isso muito que agora eu tô meio que mostrando o mundo, né, pra Nia, pra minha filha, ela tem 2 anos, e aí você vai mostrando, ó, isso daqui é a mesma coisa, isso daqui, e a partir disso ela vai conhecendo, e ela vai criando padrões, sabe? Sim, Então, é preciso para você quebrar esses padrões uma educação, políticas públicas para a educação, né, que valorize a sim. diversidade. Você ter. É difícil você colocar. Eu já dei aula na escola mais cara de Fortaleza, Uhum. e eu tinha alunos brancos, Uhum. sabe? Então é difícil você colocar para uma criança assim que ser negro é normal se ela nunca viu uma pessoa negra. Se ela pergunta para a mãe onde é que as pessoas marrons dormem, Uhum. como já aconteceu, sabe? Então, assim, você precisa ver. E aí, quando você coloca, tipo, pessoas com deficiência, você precisa acessar essas pessoas. Você precisa ver, dizer assim, como é que eu vou explicar um casal gay pro meu filho? Minha gente, você tem que explicar, em algum momento ele vai ver, sabe? E ele tem que colocar isso como padrão na cabeça É dele porque do a normal. gente sabe que esse não explicar não é porque a pessoa não quer explicar, é que ela quer legitimar o mundo dela, né? Não é porque ela não saiba, Exatamente. porque não é que ela não saiba, é porque é isso que você está falando, ela está produzindo um processo educacional onde ela forma uma geração excludente e que exclui. E ela pode até dizer assim, eu não faço isso porque eu estou querendo, mas está fazendo. Né? Está Sim. reproduzindo, mesmo que não critique e que pense sobre isso, mas está reproduzindo. Uhum. E acredito que pensar muito depois que você, enfim, já passou dessa fase da primeira infância, né? Você tem que pensar muito nos seus privilégios, sabe? Tipo, você colocar assim, tipo, eu entendo que eu não tenho as mesmas dificuldades de fulano, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, eu não sofro com racismo, eu sofro com outras coisas, enfim. E aí você vai colocando seu privilégio, entendendo que lugares que você ocupa e que você precisa trazer as outras pessoas para esses lugares também. Então, por exemplo, quando eu enquanto professora, né? Tipo, tô lá, eu sou uma mulher branca e eu tô mostrando só artistas brancos, como assim, sabe? Então eu preciso colocar artistas negros, eu sou uma pessoa sem deficiência, eu preciso colocar artistas com deficiência também. Na minha aula, Preciso né? colocar. Porque é assim que você começa a parte de educação. Você tem que tornar aquilo o seu padrão de normal, Sim. sabe? É normal que uma pessoa não escute. É normal que uma pessoa tenha cor de pele diferente. É normal que ela não tenha um gênero que ela se reconheça, sabe? É normal isso. Então, para que você coloque isso, você tem que ver, né? Sim. E aí tem que ver. Sim. Tem uma coisa que tu falou lá, que tá na barca lá na minha cabeça desde a hora que tu falou, que é os processos de nomeação, né? Porque é isso, quando você faz um processo de nomeação de um objeto, realmente um objeto ele não consegue se autonomear, né? A gente, tipo assim, uma cadeira não vai chegar e dizer assim, não, eu não sou uma cadeira, eu sou outra coisa. Eu não me então assim, é muito ativo e é muito dominador o processo de nomeação. E aí é por isso que esse processo de nomeação vem pela norma, né? Ela que quer nomear o que ela compreende como anormal. Então, esse processo de nomeação dela já nomeia a partir do lugar de percepção dela. Você olha, uma pessoa hétero olha para uma pessoa gay e acha aquele beijo errado. E ela nomeia como um beijo ruim. Uma pessoa branca olha para uma pessoa negra e diz que não tem alma. E aí pode escravizar. Ou então pode abandonar o filho no elevador, né? Dando um exemplo mais contemporâneo. Então, assim, é um processo de nomeação que só é possível de quem tem o direito a nomear.
E muito de roubar esse processo de nomeação é esse processo de autonomeação, né? De autopercepção. Que eu, enquanto artista LGBT, um homem gay, nomear e perceber a narrativa da sexualidade a partir da minha centralidade de mundo, né? Você, enquanto uma mulher, nomear e perceber o seu lugar de mulher a partir da tua centralidade de mundo e não ser nomeada pelos homens, né? Sim, e percebe, é do que a gente está falando aqui há quase uma hora, e a gente não falou, por exemplo, dos indígenas, dos povos indígenas. Sim. Que é uma questão. Eu sempre bato, assim, porque uma amiga minha estava falando da pesquisa dela recentemente, que ela pesquisa os povos surdos indígenas, sabe? Pessoas surdas nas comunidades indígenas. E aí você tem uma visão também muito estigmatizada dos indígenas e uma história única, onde a pessoa coloca que se ele saiu para morar na cidade, ele não é mais indígena. Ele não é mais indígena, sabe? Então, eu acho que o grande mal dessa padronização é você não permitir que a pessoa saia dela em momento nenhum. Daquele lugar que você nomeou. Isso, que você nomeou. Sim. Então, você coloca como errado, aí você, sei lá, faz uma excursão de evangelização, como tem se feito muito, como se faz há 500 anos, lá nas tribos indígenas, você vai lá colocar a sua crença como correta, e você vai mudar aquele povo e dar a eles uma outra identidade. Eles não são mais indígenas, porque agora eles usam calça jeans. Porque a gente agora, a gente que pôde nomear, a gente vai renomear vocês, porque cabe a nós nomear e renomear, né? Sim. Que é o que hoje em dia tem acontecido muito o capitalismo fazendo os processos de captura das discussões sobre dissidência, né? Ele diz assim, tá bombando, peraí que eu vou renomear aqui para poder ganhar dinheiro. Então ele vai querer renomear aquilo tudo que ele excluiu. Ele vai fazer os processos de recaptura, né? Mas uma captura completamente a favor da lógica do capital e renomear para formas que gerem lucro a ele, né? Então, assim, eu achei que o exemplo que tu trouxe da cadeira é incrível, porque, assim, a gente nomeia a cadeira é uma coisa, né? É um objeto. E agora, a gente produzir esses processos de nomenclaturização do outro, né? E aí já tem Simone de Beauvoir discutindo essa questão da mulher, tem Djamila falando da mulher negra, tem vários autores falando sobre o próprio Trevisan, falando sobre os processos de nomeação da comunidade LGBT, a nomeação médica pela patologia, a nomeação jurídica pela questão da prisão, né? Do crime. Então, assim, é sempre o outro que está nomeando. E nomeando e desnomeando quando a ele é interessante, né? Sim. E tudo isso está dentro das nossas políticas, porque são políticas ainda de nomeação e de percepção do outro como exótico, como estranho, como valorização da norma. Não sei, tu concorda com isso? Sim, concordo demais. Acho que é muito... O papel que a gente tem para políticas culturais é você se voltar para a valorização da diversidade. E isso ser colocado também para a questão da educação, né? Para você ter um meio de passar essa... eu sempre coloco isso, a diversidade enquanto valor, sabe? Enquanto uma coisa a ser... uma coisa valiosa, uma coisa valorosa, assim, que você não tá vendo como um defeito. Sim. Você não é todo mundo igual, sabe? Esse discurso todo mundo igual também é triste. Todos somos humanos, todo mundo é igual. Não, você reconhecer a diferença do outro enquanto uma coisa valiosa. Sabe? É legal que o outro seja diferente, é legal que eu seja diferente. E a gente vai acrescentando, formando outras histórias. Sim, né? E percebendo e compreendendo essas intersecções, essas redes, essas teias. A gente tem 1 minuto e 20 para terminar. O nosso patrocinador aqui, que a gente está burlando o sistema dele, ele está dizendo que a gente vai já cair. Então, assim, eu vou te agradecer. Eu acho que foi uma conversa muito rica, como sempre, né? Já te conheço há 10, 11 anos, já trabalhamos juntos, sempre aprendendo muito contigo, sempre te ouvindo e aprendendo mesmo quando tu não fala, vendo os teus trabalhos. Acho rico, estudo eles, sou fã. Obrigado. Igualmente. E tu tem 45 segundos para terminar a nossa live.
Não, eu quero agradecer, cara. Acho que você tem as melhores ideias, você é uma pessoa super produtiva, é muito bom trabalhar com você. É incrível, sim, tô muito feliz de ter participado. Pois, amiga, é isso, gente. Sigam a Sara. A Sara também tá com um projeto no YouTube. Olha o Instagram, Cartografia, gente. olha o Instagram dela, procura no YouTube. Ela também tem trazendo discussões para a infância, né? Uma mãe também, uma mãe incrível. Outros processos de maternidade, né? Ou descobrindo outros processos. Sim. É isso. Um beijo, vai já cair e a gente vai se Beijo, falando. Tchau, beijo. tchau.